2 Timóteo 1:7. Diz assim o texto: pois Deus não nos deu o espírito de medo, mas de força, de amor e de prudência. Deus aplica em nossos corações a sua bendita palavra. Como lidar com o medo durante esta pandemia? Hein, doutor Roberto? Como é que a gente lida com o medo durante esta pandemia, né? Quase um ano atrás, quase 12 meses atrás, vai fazer mês que vem, que eu mandei uma mensagem, exatamente no dia 19 de março, e eu enviei minha mensagem para a igreja, a toda a igreja, através de celulares, falando sobre esse texto, apenas mencionando o texto. E hoje, então, um ano quase depois, eu resolvo trazer para a nossa reflexão. Como é que a gente lida com medo durante a pandemia? Bom, existe, obviamente, uma histeria, um desespero por parte de alguns, não é? Há pessoas que adoeceram durante este período. Tamanho desespero diante da pandemia. Claro que algo que nenhum de nós experimentou, viu. Talvez nos livros a gente tenha ouvido falar de algumas pestes terríveis, não é? Nos anos anteriores, mas com certeza algo novo que nos traz certamente muita insegurança. Mas alguém já disse, preste atenção num detalhe, alguém já disse que para caminhar a gente passa por alguns segundos de insegurança, não é? Você, para dar um passo, você vai dar um passo, você levanta o pé. Nesse momento você está equilibrado em um pé só, não é? E assim vai. Então, por segundos você fica sem equilíbrio, digamos assim. Então, esta situação de não ter sempre segurança, de não saber o que é que vai acontecer no amanhã, isso certamente traz muito medo. Por outro lado, a gente tem diversas banalizações. Por exemplo, do lado político, vamos dizer assim, a gente ouviu políticos, digamos, menosprezando, não é? Menosprezando. Houve até uma expressão muito forte dizendo que nós temos que deixar de ser um país de maricas. Vamos enfrentar de peito aberto, imagina. Na igreja, do ponto de vista de igreja, né, igrejas, houve um líder que deu a seguinte expressão e a seguinte frase lá no começo da pandemia. Ele diz assim: não somos nós que temos que ter medo do vírus, é o vírus que tem que ter medo de nós. Você imagina? Então, se por um lado histeria, por outro lado, às vezes, banalização. Ora, o medo é um mecanismo de defesa que Deus colocou em nós. Sem o medo, nós nos arriscaríamos muito mais. É com medo de acidente, talvez nem tanto de multa, que a gente não coloca tanta velocidade no nosso veículo, principalmente em certas vias, né? Em viagens, por exemplo. É o medo do acidente, o medo de você perder o controle da máquina, o medo de que você não saiba se, por exemplo, vai se apresentar um defeito. Então o medo, de fato, ele é um mecanismo, ele é bem-vindo. Bem-vindo. Se a gente não tivesse medo, a gente ia se arriscar o tempo inteiro.
Hã? Mas Paulo escreve assim: Deus não nos deu o espírito de medo. De certo modo, Paulo está dizendo assim: não tenha medo. Ou melhor, você não precisa ter medo. De que medo Paulo fala? Paulo fala aqui do medo do sofrimento, principalmente. Ao escrever a Timóteo, ele está falando sobre sofrimento. Que o sofrimento que leva às lágrimas. Olha o que ele diz aqui no capítulo 1, verso 4. Ele diz: desejo ver-te recordando-me das tuas lágrimas. A gente não sabe exatamente o que é que Timóteo, o que levou Timóteo às lágrimas, mas eu imagino que tem a ver com sofrimento, porque um pouco mais à frente, no verso 8, Paulo vai dizer assim: sofre comigo pelo Evangelho segundo o poder de Deus. O que eu posso imaginar? É que Timóteo começou a enfrentar muitas dificuldades, muitas lutas, por conta do seu testemunho. E ele então chegou às lágrimas ao compartilhar com Paulo disso. E de certo modo ele recuou. Então Paulo, ao falar, você não precisa ter medo, ele está falando deste medo que nós temos do sofrimento. No caso específico ali de Timóteo, e do sofrimento que vai nos levar às lágrimas. Medo de sofrer. Quem não tem, não é? Mas vejam que este medo de sofrer, ele tinha uma outra característica que eu creio que é o que Paulo mais está aqui querendo ressaltar. O medo que é maior do que Deus. Medo que é maior do que Deus. Paulo então, ao dizer você não precisa ter medo, Timóteo, ele está dizendo, você não precisa ter um medo que seja maior do que Deus. O nosso Deus é maior do que qualquer coisa e qualquer circunstância. Isso eu encontro especialmente nos versos 6 e 7. Quando ele diz, por exemplo, Deus não nos deu o espírito de medo, por essa razão te lembro que tornes a reacender o dom de Deus que há em ti. Deus colocou um dom no interior, no coração de Timóteo. Mas o medo de Timóteo estava maior do que este dom, maior do que Deus. E é isso então que Paulo chama a nossa atenção. Portanto, o que Paulo quer nos trazer nesta noite é a vitória sobre este medo especificamente. Não é sobre o medo mecanismo de defesa, mas é sobre este medo que acaba se tornando maior do que Deus. A gente não pode esquecer da expressão de João: maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Muito bem, então quero pensar com vocês nesta perspectiva da vitória sobre o medo. Em primeiro lugar, eu quero dizer a você que a vitória sobre o medo, e preste bem atenção nisso, a vitória sobre o medo não acontece pelo negacionismo, mas pela fé sincera. Vou repetir. A vitória sobre o medo não acontece pelo negacionismo, mas pela fé sincera. Michel Quast, autor francês de um livro de poesias, ele fala, por exemplo, sobre a criança. Ele diz: a criança com medo de um obstáculo, ela fecha os olhos e logo se acalma, mas o obstáculo continua ali à sua frente. Fechar os olhos
para o problema, para aquilo que causa medo, de certo modo, é um negacionismo. Eu nego que o medo seja real, simplesmente fechando os olhos. Ou, com uma outra expressão que a gente usa muito, jogar para baixo do tapete. Olha o que Paulo diz aqui em verso 5. Lembrando-me daquela fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou persuadido de que também em ti. Fé não fingida. Fé não fingida. O que é uma fé fingida naquele contexto? Paulo está dizendo, olha, você tem uma fé que encara a realidade dos problemas, que não nega os problemas. Esta é uma virtude. É claro que ainda não há aqui o processo de vitória, nós vamos ver em seguida, mas o primeiro passo para a gente vencer o medo, este medo de que fala Paulo, é esse, é não negar a realidade do perigo, é não negar a realidade do mal presente no mundo. Uma fé não sincera é o que poderíamos chamar de uma fé hipócrita. É aquela fé que finge que não há medo, que não há problemas, que fecha os olhos. Sincera. Os autores latinos explicam a expressão sincera, que vem do latim sem-cera. Sem-cera. Há algumas teorias para esta ideia da sincera. A primeira vem da ideia do teatro. Não é? O artista, para poder se, digamos, transmudar no personagem, ele usava uma espécie de cera no rosto. Não é? Então, sem cera, era aquela pessoa que era aquilo que é. Mas também há uma outra ideia, é que os vasos, para serem vendidos, eles tentavam esconder os defeitos. Eles então botavam cera no vaso, nos utensílios. Assim, alguém olhando aquele vaso diria, não, esse vaso é sincera, sem cera, ele é autêntico, ele é não disfarçado. Uma fé sincera é aquela fé que não nega a realidade do medo. É interessante que no Brasil, alguns anos atrás, no meio evangélico, surgiu uma espécie de evangelho que tentava negar a realidade dos problemas. Eu me lembro, numa igreja onde eu era pastor, lá em Salvador, uma certa quarta-feira, culto de oração, nós estávamos lá reunidos, e antes do culto, nós estávamos conversando, e uma irmã estava meio empolgada com aquele movimento que havia, que negava as coisas, né? Não, o crente não fica doente, o crente não tem problemas, não é? Não há dificuldades, e ela então afirmando aquilo com tanta convicção, e daí a pouco, no final do culto, né? Eu estava com uma sensível dor de cabeça e um irmão disse, pastor, tem aqui um remedinho para o senhor para tomar, para passar a dor de cabeça. Me deu ali uma aspirina. E aquela irmã estava perto e disse, me dê para mim também. Ela tinha acabado de negar que tivesse problemas. Então, este tipo de fé que nega a realidade dos problemas, não é uma fé sincera. Portanto, o primeiro passo para a gente vencer o medo é que a gente tenha uma fé sincera, é que a gente não negue a realidade dos problemas. Não é? A expressão negacionismo se tornou muito presente nesse tempo de pandemia, em que pessoas tentam negar a realidade da pandemia e do vírus, né? Os perigos. Não, isso vai passar, isso é uma gripezinha de nada, né?
No passado já houve uma outra expressão que dizia sobre certos problemas, isso é uma marolinha, né? Lembram disso? Então há muitas vezes presente esta negação. Segundo passo, a vitória sobre o medo, ele acontece pela seleção de memórias encorajadoras. Repito, a vitória sobre o medo acontece pela seleção de memórias encorajadoras. É o que Paulo faz aqui. E é interessante que a palavra memória, recordar, etc., aparece pelo menos 4 vezes aqui nesses versos. No verso 3, por exemplo, ele diz: rendo graças a Deus ao lembrar-me constantemente de ti, da fé que em ti há, fé não fingida, houve na tua avó Lóide, na tua mãe Eunice, e com certeza também em ti. No verso 4, ele diz: sendo lembrado das tuas lágrimas. No verso 5, ele diz: para que eu transborde de alegria pela memória, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento. No verso 6, ele vai dizer: por esta razão te lembro que reavives o dom de Deus que há em ti. Observem, destas 4 afirmações sobre a memória, sobre lembrar, sobre recordar, apenas uma traz um certo aspecto negativo. Ele diz: eu me lembro das tuas lágrimas. Mas das 4, 3 são positivas. A gente combate memórias ruins com memórias positivas. É isso que o texto me ensina. Lamentações de Jeremias 3:21 diz: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Como é que a gente vence o medo diante, por exemplo, do desconhecido? A gente vence esse medo trazendo à memória aquelas coisas que nos trazem esperança, que nos trazem a certeza que o nosso Deus é maior do que os nossos problemas, que o Deus é maior do que qualquer circunstância que nos ataque, que nosso Deus é capaz de prover e de nos sustentar, porque Ele já fez isso na minha história, na sua história de vida. Ora, irmão, traga a memória sempre, quando vier o medo, traga sempre a sua memória, que o Deus, o seu Deus, o nosso Deus, é o Deus poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Amém? Eu sei que às vezes é difícil quando a gente está passando pelo problema, mas é o segredo para a gente vencer. A gente combate as memórias amargas 3 vezes com memórias encorajadoras, e a gente combate o medo selecionando aquelas memórias que são encorajadoras, não aquelas que vão nos desestimular, mas aquelas que vão nos fortalecer. Amém? Terceiro e último aspecto que eu quero ver com vocês é que a vitória sobre o medo acontece pelo acesso aos recursos interiores da fé. A vitória sobre o medo acontece pelo acesso aos recursos interiores da fé. Olha o que ele diz aqui, verso 6: por esta razão te lembro que tornes a acender o dom de Deus que há em ti. Está dentro de você, Timóteo. Está aí no teu coração, no teu interior. Sabe o que está faltando a você, Timóteo? Acesse este recurso que está aí. Verso 5 ele diz: lembrando-me daquela fé não fingida que há em ti, a qual habitou. Olha que palavra forte. A fé não fingida habitou, fixou residência, primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Estou certo,
persuadido de que também habita em ti. Olha que coisa linda, gente. O que Deus está nos dizendo através dessa palavra é o seguinte: nós temos no nosso coração, no nosso interior, os recursos espirituais divinos que Deus colocou em nós para vencer qualquer medo. Para vencer qualquer medo. Este medo especificamente que aqui vemos. Os recursos já estão em nós. Basta que nós tomemos acesso a eles. Pois Deus não nos deu espírito de medo, diz Paulo, mas de poder, de amor e de prudência. São esses os 3 recursos aqui que ele chama a atenção. E é interessante porque ele diz, o espírito, Deus não nos deu o espírito de medo. Que espírito é esse? Será o nosso espírito ou será o Espírito Santo de Deus que também habita em nós? Eu creio que nós podemos pensar nas duas coisas, porque o Espírito de Deus que habita em nós, este Espírito de Deus que não é espírito de medo, ele também vai fortalecer e vencer, ou nos ajudar a vencer, os medos que vêm ao nosso espírito humano. Quais são esses recursos? Primeiro, poder. Palavra que vocês já conhecem, muitas vezes já citei aqui, o dinamis. Poder. Esta palavra é muito importante. Eu sempre gosto de lembrar, Marco e Valéria vão certamente lembrar disso, lá na realidade que viveram em Viena e na Alemanha, que lá as bicicletas todas têm o dínamo. Por quê? Porque o inverno lá é muito escuro, e as pessoas usam muito bicicleta, e se você sai com a bicicleta sem um dínamo, você vai correr o risco de cair em buracos, etc. Embora não tenha muito buraco lá, Mas enfim, você corre certos riscos. Então o dínamo é aquele aparelhinho que vem na roda da bicicleta que transforma energia mecânica em energia elétrica. Este poder de que fala Paulo, o espírito de poder que Deus nos dá e nos deu, que vence o medo, é este poder transformador. O que é que a Bíblia conta sobre os apóstolos lá depois da morte de Jesus? Eles ficavam trancados dentro de casa com medo dos judeus, com medo da perseguição, com um medo maior do que o Espírito de Deus ou o próprio Deus que habitava neles. E aí a Bíblia diz que Jesus ressuscitado lhes apareceu, Atos capítulo 1, versículo 8, e diz assim: ficai em Jerusalém até que sejais revestidos do alto, e recebereis o poder, dinamis, recebereis o poder, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judeia e Samaria até os confins da terra. Que coisa linda! O poder de que fala aqui não é o poder de fazer milagres, fazer coisas sobrenaturais, não é nada disso. É o poder que nos transforma de pessoas medrosas em pessoas corajosas. Os discípulos que estavam trancados em casa, ao receberem este dinamis de Deus, este poder de Deus, através do Espírito Santo, eles saíram sendo testemunhas, e enfrentando perseguições e lutas. Então este poder, que é o recurso que está dentro de nós, ele é capaz de converter o nosso medo em coragem. Segundo aspecto, ou segundo recurso que está em nós, o amor ágape, que a Bíblia diz que o Espírito de Deus derramou em nossos corações, ele está em nós, o amor ágape. E eu fiquei me perguntando, mas o que o amor tem a ver com medo? Como é que este recurso que está em mim, o amor ágape, como é que ele pode me ajudar a vencer o medo?
E aí eu lembrei de uma passagem bíblica muito importante em 1 João capítulo 4, versículos 17 e 18. Ele diz assim: nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. E aí ele continua: no amor não há temor, não há medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos, amamos a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Porque o amor é um recurso importante na luta contra o medo, porque o amor traz consigo a confiança, não em nós mesmos, não nos nossos próprios recursos, mas em Deus, que é poderoso para nos fazer vencer todas as situações difíceis da nossa vida. Medo que é maior do que Deus e do que a confiança em Deus pode ser vencido assim. Se o amor lança fora o medo de Deus, então pode lançar fora todo o medo daquilo que é menor do que Deus. Terceiro e último recurso, prudência. O que o texto está dizendo? Não tenham medo, tenham amor a Deus, isto é, confiança, mas tenham prudência. Jesus diz e nos ensina: sede simples como as pombas, sejam astutos como as serpentes. A gente precisa ter prudência. Esse é um tempo de prudência. Estamos enfrentando uma pandemia. Não vamos desesperar de medo, não vamos entender que o medo, o nosso medo, ou tornar o nosso medo maior do que o nosso Deus, de jeito nenhum. Mas isso não significa imprudência, significa prudência. Então vamos continuar a agir com prudência. Essa palavra significa estabilidade de mente, autocontrole, moderação. Moderação. Acho que essa expressão precisava a gente divulgar aí no Brasil, né? Por ocasiões dessas festas, desses ajuntamentos, aglomerações todas. Prudência é o antídoto contra o medo. Poder, amor e prudência são antídotos importantes contra o medo. Deus não nos deu, é o que diz o texto, Deus nos deu poder, amor, prudência. Isso significa que esta palavra que eu trago hoje não é de autoajuda, é de alto com L, ajuda, isto é, ajuda do alto. É Deus que nos deu, é Ele que pode nos ajudar e nos dar a vitória sobre o medo. Não está em nós, simplesmente porque somos mais inteligentes, mais fortes, mais sábios, mais prudentes, não. É dom de Deus, é presente de Deus. Concluindo, a vitória sobre o medo não acontece pelo negacionismo, mas pela fé não fingida, pela seleção de memórias encorajadoras, aquelas que nos lembram quem é Deus, que o nosso Deus é maior do que aquilo que está no mundo, e pelo acesso aos recursos interiores da fé, do poder, do amor e da prudência. Quem tem medo da pandemia? Quem tem medo do Covid-19? Que a gente possa enfrentar e ter a vitória sobre o medo. Com tudo isso, poder, amor, prudência. Que Deus nos abençoe e nos conceda desta sua graça.